Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo irmão, Padre Samuel, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é sempre oportuna esta palavra do Evangelho que nosso Senhor nos dirige no dia de hoje. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Ao recordar-me deste Evangelho, lembrei-me de um fato que ilustra nitidamente e aquilo que é atestado pelos hagiógrafos na ata de canonização de um santo muito querido do povo, Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa. Não vou entrar na briga se é de Pádua ou de Lisboa nesta altura do campeonato, mas conta-se que um certo dia Santo Antônio acabou com um velório de um grande homem da corte italiana, que ao entrar naquele velório, vendo ali todos chorando, Santo Antônio parou e disse assim: é bom que chorem, porque este homem foi condenado ao inferno. E todos começaram a chamar Antônio de louco. E então Santo Antônio repetiu: sim, este homem está no inferno. Porque segundo nosso Senhor Jesus Cristo, disse Santo Antônio, onde está o seu tesouro, está o seu coração. E o coração deste homem nunca esteve voltado para Deus, e sim para o dinheiro e para os bens materiais. E ainda no que se relata este fato, saíram dali e ainda ultrajando Antônio, Santo Antônio disse: vocês então irão procurar, e quando encontrar o tesouro, encontrarão o coração deste homem. Sepultaram o cadáver e alguns dias depois a família, ao dividir os despojos, encontrou junto ao baú da fortuna o coração daquele homem, como uma prova da inocência de Antônio, que fora ultrajado, mas também demonstrando de fato o grande apego que aquele notário tinha aos bens materiais, ao dinheiro. Bom, por que me recordei deste fato? Porque este fato traz nitidamente aos nossos olhos um grande risco que nós corremos. Se o nosso coração não está voltado para o alto, como nos recorda o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, nós podemos perder tudo, inclusive a própria vida. E de fato é assim. O que realmente tem valor ocupa o nosso coração. O que é valioso para nós nos toma por inteiro. Basta ver, como vejo aqui diante dos meus olhos, com muito carinho, com muito afeto, o cuidado que a mãe tem para com sua filha. Porque ela sabe o valor, a preciosidade, a importância que a filha é para si, aquilo que ela significa. E ninguém tem dúvidas que para a mãe, o filho é um tesouro. E por isso o coração do pai ou da mãe se volta para o filho. Antes de pensar em si, os pais pensam nos filhos, na educação, no zelo, no cuidado. Basta a gente tomar este exemplo para percebermos o que para nós muito importa é também para nós
uma fonte exclusiva de atenção e de dedicação. No entanto, meus irmãos e irmãs, há um bem muito maior que os bens perecíveis. Há um tesouro muito mais valioso do que ouro e prata, que é a vida em Deus, que é a vida eterna. E para a vida eterna, só se entra se o nosso coração estiver voltado para o coração de Deus. É por isso que daqui a pouco vou convidá-los, corações ao alto. Porque se o nosso coração não estiver em Deus, nós vamos colocar o nosso coração em lugares que não deve. E aí, pouco a pouco vamos perdendo a vida, a dignidade e inclusive até aquilo que é para nós importante. Na ânsia de ganhar dinheiro e de lucrar, no desejo de ser grande e ter um reconhecimento público, quantas pessoas já perderam não somente noites de sono, mas a saúde, a convivência com os amigos, perderam a oportunidade de ter a tranquilidade e a paz. Quantos, colocando o seu tesouro na própria saúde, perderam a própria vida. Se nós colocamos os nossos afetos nas coisas que passam, mais cedo ou mais tarde nos frustraremos. Mas se nós colocamos o nosso afeto naquilo que não passa, nós ganharemos um grande bem, que não é mensurado por aquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas que é medido pelo amor. O amor é a medida do que é eterno. É por isso que Jesus, colocando ao lado deste versículo, ao falar que nós precisamos viver voltado para o que realmente importa, ele fala também da luz, do olhar. Se o nosso olhar é a escuridão de Jesus, todo o nosso corpo se escurece. Aqui, então, volta mais uma vez esta questão primordial. Qual é o foco da nossa vida? Vivemos para quê ou para quem? Talvez ousaria eu dizer, e muito superficialmente, que a crise do tempo moderno, do tempo atual que estamos vivendo, que culmina num grande índice de pessoas com depressão, ansiedade e doenças psicológicas, seja o fato de, um modo geral, vivermos num mundo desfocado. O foco que realmente deveria ser o bem, a verdade, a fraternidade, se tornou o interesse, a ganância, a soberba. E isso, falando de uma esfera ampla, pode também servir de exemplo para nós, na nossa vida, na singularidade da nossa existência. O foco, aí a imagem é justamente esta das câmeras que me vem aqui. O foco é justamente que vai dar a nitidez àquilo que está sendo o alvo da atenção. Para focar, por exemplo, no altar, é necessário reajustar as lentes da câmera para que o altar ocupe o primeiro lugar e não o resto. E isso vocês conseguem ver muito facilmente com o celular, né? Dependendo do modo como você dá o zoom, foca no que você quer fotografar, o que está atrás embaça, para que em primeiro plano note-se o que precisa ser visto. A nossa vida precisa de foco. O nosso coração precisa estar focado em algo. Até porque se a gente não tem o foco, primeiro nós não conseguimos enxergar nada. É o que Jesus diz. Se falta-nos luz, tudo é escuridão. Mas o nosso foco não pode ser quaisquer coisas. O nosso foco precisa ser algo nobre. Por isso, o nosso foco precisa ser o coração do Senhor. Precisa ser nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí nós vamos saber lidar com as coisas que passam sem perder o que não passa. Nós vamos saber colocar os bens materiais, as pessoas, os cargos,
no devido lugar, porque a nossa meta não é ganhar dinheiro, não é ser grande, não é ser paparicado ou ter as nossas carências supridas. A nossa meta é ser santo e chegar ao coração de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, enquanto estamos neste mundo, peçamos ao Senhor a graça de redirecionar o nosso olhar para o que é essencial. E aí, volta o Pequeno Príncipe. O essencial não é visível com estes olhos. Porque o essencial, meus irmãos e irmãs, só é sentido com o coração. A fé nos ajuda, como diz São Tomás de Aquino, como um suplemento para que o foco da nossa vida seja um só: a vida que Deus nos oferece. Que nós tenhamos a coragem de fazer as renúncias, grandes ou pequenas, que são tão necessárias para ter um coração leve ao ponto de subir ao mais alto dos céus. E que a graça de Deus venha em nosso auxílio, para que, tendo sempre diante dos nossos olhos o bem maior, que é o próprio coração de Deus, nós possamos viver o tempo presente, ajuntando não coisas que um dia nós vamos deixar aqui, até porque caixão não tem gaveta, tudo nós vamos deixar aqui, inclusive o nosso corpo. Permita-me o parênteses, e o quanto nós labutamos para ter um corpo perfeito ou para ter um corpo ideal. Até o nosso corpo nós deixamos aqui. Que nós possamos focar no que realmente importa: a nossa alma, o nosso coração, porque isto não passa. E se soubermos cultivar o que é eterno, ganharemos um grande tesouro, que a morte não toca, que a traça não corrói e que nem mesmo homem algum pode roubar, porque ganharemos o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança,